Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de cada um de vocês. Queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, está indo ao ar mais uma edição do programa Lux Esotérica. Sejam bem-vindos aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que dá boa noite, boas-vindas àqueles que nos acompanham ao vivo e você que vai nos ouvir aí nas gravações no site da Loja Esotérica Virtual ou no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para todos aqueles que nos prestigiam. Muito obrigado, principalmente aos associados e simpatizantes da Levir, que há 18 anos tem nos apoiado para que estas nossas iniciativas na internet tenham se transformado num grande sucesso. Temos levado essas mensagens para muitos e muitos milhares, realmente milhões de pessoas ouvintes que têm conhecido alguma coisa da teosofia, dessa grande doutrina esotérica que abre portas para a nossa percepção, ouvintes. E nessa fase do nosso programa estamos trazendo um dos clássicos introdutórios ao pensamento teosófico, o livro Fundamentos de Teosofia de Jina Raja Dasa, o conhecido Raja, esse grande teósofo, grande maçom, grande espiritualista que viveu desde 1875 até meados do século passado, tendo sido presidente internacional da Sociedade Teosófica e por diversas vezes visitou aqui o nosso país, inclusive aqui o Centro Teosófico Raja, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Tem esse nome justamente Fundação Centro Teosófico Raja, em homenagem a Jina Raja Dasa, que foi um dos inspiradores para a escolha do local de reuniões desta fundação, muito importante no aprofundamento da vivência desses princípios esotéricos. E na noite de hoje, ouvintes, nós estamos chegando aqui ao 5º capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, que está à disposição o livro para vocês adquirirem aqui no site da rádio e também na seção livraria na Loja Esotérica Virtual. Não deixe de ter na sua biblioteca, ouvinte, esse livro que vai realmente ser uma pista de decolagem para o seu conhecimento de teosofia. Se você já está mais aprofundado, ouvintes, vocês vão gostar muitíssimo da maneira como Jina Raja Dasa aborda os temas. E o 5º capítulo do seu livro vai nos falar hoje sobre os mundos invisíveis, ouvintes. Este que é realmente um tema importantíssimo, porque envolve um conceito que deve estar profundamente arraigado na mente do espiritualista, ouvinte, de que nós não vivemos exclusivamente nesse mundo material. Nem mesmo a ciência, ouvintes, crê mais nisso. A ciência, principalmente hoje, nos comprova de que ao nosso redor, ouvintes, através de nós, existe um mundo de energias, um mundo de frequências que nos atravessam, que nos perpassam nesse exato momento. Ondas eletromagnéticas de todos os espectros estão atravessando os átomos do nosso corpo, porque, na verdade, aquilo que nós chamamos de matéria é muito mais um espaço vazio, aonde, ouvintes, há a possibilidade para a existência de dimensões paralelas à nossa. E é isso, ouvintes, que realmente determina a existência dos mundos espirituais à nossa volta. Porque, como nós temos sempre dito aqui, ouvintes, se o núcleo de um simples átomo fosse do tamanho
de uma bola de ping-pong, o elétron estaria orbitando esse núcleo a 300 metros de distância. Então, ouvintes, se no átomo há esse tamanho espaço vazio, quanta coisa, ouvintes, não pode realmente circular por dentro da matéria. E a própria matéria, que desde a antiguidade o homem tem especulado a respeito da sua densidade, né? Sendo que os antigos, principalmente os gregos, chegaram à conclusão que deveria haver um tijolo fundamental na matéria, que eles denominaram átomo, ou seja, um ponto que não fosse divisível e que esse ponto, ouvintes, deveria ser o tijolo fundamental da matéria. E hoje, ouvintes, a cada dia que passa, os cientistas, através de poderosos instrumentos, de grandes aceleradores de partículas, têm percebido, ouvintes, que aquilo que seria o átomo, a parte não divisível da matéria, na verdade é constituído de uma série praticamente inumerável de subpartículas, e mesmo essas subpartículas, ouvintes, os grandes teósofos com o poder da clarividência já informaram que a matéria é uma grande ilusão dos nossos sentidos. O que realmente existe, ouvintes, é uma energia universal que se organiza em diversos modelos vibratórios, e aí nós temos as substâncias, temos os átomos, temos as moléculas, temos a energia que é trocada entre esses átomos. Então, ouvintes, o ser humano, todos os seres nesse planeta, nesse universo, vivem mergulhados num oceano de vibrações e de energias. E hoje a ciência, ouvintes, se investiga muito mais no campo do invisível do que propriamente no visível. Tanto no nível microscópico, como no nível macroscópico, na astronomia. Hoje estão sendo investigadas as vibrações invisíveis. E os místicos, os ocultistas, ouvintes, os esoteristas têm dito que ao nosso redor existem dimensões paralelas, dimensões de consciência. E é sobre isso que fala Gira Najadasa nesse capítulo. Com as suas palavras, ele nos diz: à nossa volta há muitos tipos de vibrações que o mortal comum não consegue perceber. Ele é cego para uma parte do universo e não tem consciência dela. Uma parte que se revelaria para ele se estivesse preparado para responder às suas vibrações. Mas o clarividente consegue responder a elas. Por isso, o clarividente vê mais do mundo real no qual passamos nossos dias. É claro que os clarividentes não são todos iguais na sua resposta ao mundo invisível. Alguns veem apenas pouco, outros muito. Alguns têm noções claras do que veem, outros são confusos e incoerentes. Mas o princípio da clarividência é exatamente o princípio da visão comum. Ainda não sabemos qual desenvolvimento especial dos nervos e dos centros cerebrais é necessário para suscitar uma resposta às vibrações do mundo invisível. É a ciência futura que mapeará para nós a fisiologia oculta do cérebro, que trará mais esclarecimentos do que temos agora sobre o mecanismo da clarividência. Pois, ouvintes, as informações que nós vamos comentar, elas provieram exatamente dessas observações clarividentes, e Gira Najadasa, pela prática do yoga, pela prática do verdadeiro ocultismo,
desenvolveu alguns dos seus poderes ocultos, e na sequência ele diz a respeito disso. A respeito desse mundo maior, invisível que está à nossa volta, eu não digo o que ouvi e li de outros, mas baseio-me em parte em minha própria observação direta, em meus próprios conhecimentos. O que há de peculiar nos centros do meu cérebro, não sei. O fato é que, na minha consciência, há permanentemente em todos os lados do meu eu, atravessando, dentro e fora de tudo, um mundo invisível, que é extremamente difícil de descrever. Quase não é preciso um esforço da vontade para vê-lo. Não é necessária uma concentração maior para vê-lo do que para o olho físico focalizar um objeto instantaneamente para vê-lo. O mundo invisível não é visto com os olhos. Não importa se os olhos estão abertos ou fechados. A visão do olho físico e essa visão interior são independentes uma da outra. Mesmo assim, as duas operam simultaneamente. Meu olho vê o papel no qual estou escrevendo isto, e ao mesmo tempo, meu algo, não sei bem como chamá-lo, vê o mundo invisível acima, abaixo, em volta e através do papel, como também da mesa, do quarto e etc. Esse mundo é luminoso e tem-se a impressão de que cada ponto do seu espaço é um ponto de luz autocriada de um tipo diferente da luz do mundo físico. Seu espaço inteiro é cheio de movimento, mas de um modo estranho, indescritível, sugestivo de uma quarta dimensão do espaço. É, ouvintes, uma maneira de tentar descrever o mundo espiritual de uma maneira realmente muito especial, porque realmente falar sobre o mundo espiritual em primeira mão é uma experiência que poucos realmente conseguem transmitir. E nós estamos lidando com uma pessoa que foi muito bem instruída, que é Gina Rajadasa, que foi praticamente trazido para a teosofia por outro grande clarividente, que foi Charles Leadbeater. Conviveu muitíssimo com Annie Wood Besant, que lhe precedeu na presidência da Sociedade Teosófica. Então, ouvintes, ele esteve sempre ao redor de clarividentes que conheciam a técnica que elevam o ser humano até essa condição. E realmente a quarta dimensão, ouvintes, e outras dimensões acima, elas demandam do indivíduo um estudo prévio do que pode ser visto, porque a mente só será capaz de observar aquilo que está dentro dela como uma compreensão. E assim, ouvintes, a teosofia tem um grande papel dentro desses estudos, porque ela introduz a mente concreta no conhecimento de um mundo abstrato, da existência dos chamados planos, né, de manifestação que estão ao nosso redor. E aí justamente surge essa característica que Gina Rajadasa nos fala, de que o mundo sutil, o mundo espiritual, tem essa característica de ser um mundo brilhante. Por isso que os antigos ocultistas medievais chamaram a dimensão imediatamente próxima a nós de plano astral ou de mundo astral, porque cada pontinho desse mundo brilha como se fosse uma estrela. Então, o mundo astral é como se fosse uma grande atmosfera de estrelas
brilhantes, mas além de ter essa característica, ele tem a quarta dimensão, que é a dimensão por onde você vê por dentro também das coisas. Então é muito difícil descrever a quarta dimensão, pois você não vê apenas para cima, para baixo, para frente, para trás, mas você percebe também através das coisas. E aí, ouvintes, entra a terminologia que os grandes ocultistas estabeleceram para descrever os primeiros 7 planos da natureza que a nossa consciência tem acesso. Então, mesmo o plano físico que está à nossa volta, nós não o percebemos completamente. Nós percebemos com os nossos sentidos aquilo que é material, né? A matéria densa, o estado sólido da matéria, percebemos o estado líquido, e a partir dos gases, né, do estado gasoso, nós já começamos a ter um pouco de dificuldade. Nós não enxergamos, por exemplo, a atmosfera que está ao nosso redor, a não ser que ela esteja poluída ou contaminada por um gás muito forte, muito pesado. E acima, ouvintes, do gasoso, existem 4 estados de matéria física que os nossos sentidos não captam, que são os chamados níveis etéricos. Até que se chega ao mais sutil desses níveis etéricos, né, que é chamado de plano atômico, onde exatamente está a matéria física mais sutil e aonde se processam todas as interações energéticas no nosso plano. Mas a partir daí, ouvintes, e por dentro desse grande espaço que é o átomo, circulam outras vibrações. Então surge o plano imediatamente próximo ao nosso, só que num nível vibratório extremamente intenso, que é chamado o mundo astral. E é nesse mundo, ouvintes, que está uma série quase que infinita de seres que habitam esse plano, por assim dizer, espiritual ao nosso redor, que de certa forma interagem conosco de alguma forma, mas que nós não os percebemos com os nossos 5 sentidos. Só aqueles realmente que desenvolvem a clarividência, a clareaudiência, que é o poder de ouvir esses mundos, a clarividência, que é a capacidade de vê-los, é que percebem a existência de espíritos da natureza, a existência de anjos, a existência de arcanjos, também dos seres humanos que estão desencarnados, né? Ou seja, seres humanos que estão, né, habitando o mundo imediatamente à nossa volta, mas que não têm a característica do corpo material, do corpo físico. Só que é muito interessante, ouvintes, nós lembrarmos que para cada átomo material existe uma contrapartida astral, e além do astral também no mundo mental. E é por isso, ouvintes, que quando nós deixarmos de existir nesse mundo material, nós não iremos perder em nenhum sentido a nossa consciência, nem a nossa própria forma, porque para cada átomo físico corresponde um átomo astral. Então, a chamada projeção astral, ouvintes, nada mais é do que isso. É o descolamento do corpo astral, do corpo físico, e em que o indivíduo sai com o seu corpo astral do corpo físico e pode andar pelo mundo astral, justamente
fazendo aquela que é chamada a viagem astral e que fica ligando o corpo físico a esse corpo astral, apenas um cordão de energia chamado o cordão de prata, o cordão prateado, que normalmente liga o alto da cabeça com o corpo astral que sai flutuando após o indivíduo se deitar para repousar, ou quando acontece algum choque brusco, também o corpo astral se projeta. E todos nós, ouvintes, ao irmos dormir, entramos nesse mundo astral, e a maior parte dos seres humanos de uma forma inconsciente. As pessoas não têm consciência que estão projetadas ali, mas muitos acabam se despertando e se tornam pessoas também conscientes no mundo astral. As pessoas até mais evoluídas têm uma continuidade de consciência, elas podem inclusive desenvolver uma vida praticamente paralela no mundo astral, desenvolvendo ali amizades, visitando locais, aprendendo coisas novas. E isso, ouvintes, pode acontecer absolutamente sem conhecimento do cérebro físico, porque existem proteções naturais que vedam a passagem da informação que vem do plano astral para o plano material. E isso se explica, ouvintes. Vocês podem indagar por que existe esse bloqueio que impede que a gente se lembre de tudo que a gente faz, por exemplo, quando a gente está dormindo, está projetado no plano astral. Por que a gente não se recorda disso perfeitamente? Nós não lembramos, ouvintes, dessas experiências porque elas são muito mais intensas do que provavelmente nós fôssemos capazes de suportar. As experiências emocionais, porque o plano astral é o plano das emoções, ouvintes, elas são cerca de 100 vezes mais intensas do que nós temos aqui no mundo material. Então, se houvesse a passagem perfeita das informações do astral para o físico, o corpo ficaria submetido a um estresse muito grande. Com já essa limitação, com esses bloqueios que existem, as pessoas já praticamente têm uma série de problemas de saúde já devido aos problemas emocionais, aos problemas mentais que vêm e se descarregam no físico. Se não houvesse, ouvintes, a chamada tela etérica que bloqueia exatamente essa passagem intensa de energias, o indivíduo realmente tenderia até a insanidade, a loucura. E muitas pessoas que inadvertidamente rompem essa tela etérica por meios realmente ilícitos, como por exemplo o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, de entorpecentes, ou então a prática de certos exercícios do yoga e outras práticas, ouvintes, energéticas que rompem então essa tela etérica. Esses indivíduos, ouvintes, têm realmente o seu sistema nervoso pressionado e, infelizmente, a maior parte das pessoas que assim o fazem acabam tendendo para a insanidade, ouvintes. A loucura é um preço que pode ser pago se o indivíduo romper essa tela de uma maneira ilícita, ouvintes, porque é a maneira lícita de ir abrindo essa tela, ouvintes, é sutilizar as nossas percepções, ser realmente uma pessoa cada vez mais elevada na sua consciência, e isso vai fazendo com que, por um processo de osmose, mais informação passe do mundo invisível para o mundo objetivo,
e o nosso cérebro então vai conseguindo montar a sua representação daquele mundo. Porque, como nós dissemos, ouvintes, como o Gina Rajadas aqui escreveu, o mundo invisível é completamente diferente do que nós temos aqui na matéria. E assim, ouvintes, a pessoa que vai realmente desenvolver esse processo precisa ter um ambiente muito adequado, estar com pessoas muito purificadas, porque você ficar aberto na sua consciência para os mundos espirituais é extremamente perigoso se você não está no ambiente adequado, com pessoas que não vão te atacar, lançar energias emocionais sobre você, porque você vai estar muito mais sensível. E assim, ouvintes, nós vamos ainda continuar falando disso. Vamos falar um pouco mais sobre que outros planos estão acima de nós, esses mundos invisíveis que estão aqui e agora, ouvintes, como as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas estão atravessando o planeta, os nossos corpos. Nós não estamos sentindo absolutamente nada dessas energias, mas hoje os equipamentos registram, mas há frequências ainda muito mais altas que felizmente a nossa ciência ainda não chegou lá, porque o homem ainda não está totalmente preparado para entrar definitivamente nesses mundos, principalmente dessa maneira tecnológica que nós estamos. Nós precisamos ainda evoluir muito mais moralmente, espiritualmente, para assim fazer. Então vamos ao intervalinho, ouvintes, o tempo está passando rapidamente. Vai ficar aqui o convite, venham se juntar, ouvintes, ao número de associados da Levir, para que esta nossa iniciativa possa prosperar, possa continuar e se expandir mais, para comunicar esses princípios, essas verdades para aqueles que a estão buscando. Então vamos ao intervalinho e voltaremos já ao segundo bloco do programa Lux Esotérica. Esotérica FM. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Esotérica Você, FM. caro Música amigo ou e amiga, sabedoria pode para auxiliar sua a alma. continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar.
É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Sim, ouvintes, muito boa música durante todo o dia aqui na Rádio Esotérica FM, a música da nova era. E sempre às 21 horas, às 9 da noite, o programa Lux Esotérica com a sabedoria para a sua alma. Muito agradecido pelo prestígio, pela audiência de vocês que nos ouvem e nos assistem ao vivo, e você que está nos acompanhando nas gravações, nossos associados da Levir, a Loja Esotérica Virtual. Muito grato pelo apoio de todos vocês. E vamos continuar, ouvintes, comentando aqui os temas desse 5º capítulo do livro de Jina Rajadasa, Os Fundamentos de Teosofia, a quem nós efusivamente recomendamos a vocês. Tenham esse livro na sua biblioteca, o leiam, o estudem, porque vocês vão ter aí um novo leque de ideias, ouvintes, para vocês realmente evoluírem espiritualmente, ampliando o horizonte da consciência de vocês, porque esse livro toca nos pontos fundamentais do esoterismo. E a existência, ouvintes, dos mundos invisíveis, ela é realmente um dos temas mais importantes dentro do esoterismo, porque vai nos falar dos corpos, né, dos veículos de consciência que o ser humano tem nesses mundos. A cada um dos mundos invisíveis, o ser humano possui um corpo sutil, um corpo invisível, que permite, inclusive, que nós possamos operar conscientemente, autonomamente nesses mundos. Ou seja, nós não somos apenas um único corpo, ouvintes. Nós temos um corpo físico, temos ao redor dele a energia etérica, que é uma energia física. Ao redor do nosso corpo material há um ovoide que vai de cerca de 60 centímetros até 1 metro, as pessoas mais evoluídas até 1,5 metro, 2 metros. Esse grande ovoide é a aura astral, o campo onde opera as nossas emoções. Muito se discute a esse respeito, ouvintes. Infelizmente, a nossa ciência ainda acha que as emoções e os pensamentos são apenas o trânsito de informações, de cargas elétricas, eletroquímicas dentro do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Isso que acontece no nosso sistema nervoso, ouvintes, é apenas a resposta, é a contrapartida do que acontece nos mundos imediatamente invisíveis a nós, os mundos sutis. O nosso cérebro, ouvintes, é uma grande antena de transmissão e de recepção dessas energias, não só o cérebro, mas todo o sistema nervoso do ser humano. E além desse sistema nervoso físico, existe o sistema dos chakras, dos nadis, que perfazem cerca de
80 mil pontos energéticos ao redor de todo o duplo etérico do corpo humano, e é através deles que se fazem as curas com a massagem, né, o shiatsu, a acupuntura, as agulhas, né, da acupuntura, os pontos de massagem do shiatsu, eles vão exatamente nos meridianos, nos nadis, nos pontos onde a energia percorre o corpo energético, o corpo etérico, e assim se aliviam as dores, se minimizam as doenças, se promove a cura e o equilíbrio do indivíduo. Mas o que realmente, ouvintes, por assim dizer, domina o nosso corpo físico é o corpo emocional, o corpo astral que está à nossa volta. Na verdade, ouvintes, nós não somos seres materialistas como muitos imaginam que o ser humano é. Como muito bem disse o nosso querido amigo Ricardo Lindemann, o ser humano é, na verdade, um ser sensacionalista. Nós nos preocupamos muito mais com as emoções, com as sensações, que é justamente o assunto do corpo astral que está à nossa volta, da nossa energia. É através, ouvintes, das emoções, dos sentimentos que estão nessa aura astral que faz com que o nosso corpo se movimente, pois o termo exatamente emoção quer dizer aquilo que emotiva, aquilo que faz movimentar o nosso ser. Então, se nós não tivéssemos emoções, ouvintes, provavelmente nós não levantaríamos da cama pela manhã, principalmente nesses dias frios de inverno. Se nós fôssemos realmente materialistas, né? Para que a gente saía debaixo do cobertor lá, tranquilo, quentinho, né? Com aquele cobertor maravilhoso, com aquela touca na cabeça? Para que, ouvinte, sair da cama e ir enfrentar a vida? Se nós fôssemos realmente seres materialistas, nós não sairíamos nunca dos nossos quartos, não levantaríamos da cama. Mas porque há emoções, ou seja, há outras motivações. Nós precisamos trabalhar, precisamos sobreviver, precisamos encontrar pessoas, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos correr atrás de alguma coisa. Isso é que realmente motiva a nossa existência, ouvintes. Então, o corpo material, ele é uma expressão das emoções que estão no nosso corpo astral. Nós podemos realmente dizer que o homem, ele age de acordo com as suas emoções. Aliás, é isso que faz a gente muitas vezes não compreender o comportamento das pessoas. A gente espera ou uma reação materialista ou uma reação intelectual da pessoa, e o que ela faz é expressar a sua emoção através do corpo físico. Então, o que domina realmente a nossa matéria são as emoções. É por isso que nós temos que ter uma noção muito clara, ouvintes, da origem das emoções que nós temos no nosso corpo astral. E além, ouvintes, acima vibratoriamente do nosso corpo astral, há também uma aura mental, né? É um ovoide praticamente do mesmo tamanho que a aura astral, e é justamente a tarefa dessa nossa civilização atual desenvolver esse corpo mental, né? É o que nós estamos trabalhando, porque o corpo físico já foi desenvolvido muito na época da Lemúria, as emoções foram desenvolvidas bastante na época da civilização Atlante, e agora é o momento do desenvolvimento da mente. E é a mente, ouvintes, que pode dominar, pode controlar as emoções. Então é muito importante estudar, ter boas informações, boas leituras, ouvir pessoas que tenham realmente
algo a nos comunicar, nos inspirar nelas e realmente pensar por nós mesmos. É tudo que a gente não vê por aí, né? A gente vê muito curso, muito evento, né, dizendo faça isso, faça aquilo, mas você não vê em lugar nenhum, ouvintes, um curso que anuncia assim: aprenda a pensar, né? Isso, infelizmente, ouvintes, não existe, porque ainda é uma coisa muito tênue ainda. Só as pessoas que estão realmente enfronhadas no mundo intelectual, no mundo acadêmico, é que desenvolvem bem essas habilidades. Mas hoje o conjunto da humanidade está sendo levado a desenvolver esse veículo, principalmente no mundo moderno. Você tem equipamentos, você tem o rádio, a televisão, tem a internet, temos os livros, temos jornais, temos revistas. A informação está fluindo aos borbotões e é necessário ter informação para poder realmente viver no mundo atual. E assim, ouvintes, o corpo astral e o corpo mental têm sido desenvolvidos. Mas esses, por assim dizer, 4 corpos, na verdade são 3, mas a gente diz que é 4 porque tem o nível etérico. Então o físico, o etérico, o astral, ou seja, as emoções, e o mental, na verdade eles constituem aquilo que a gente conhece como personalidade. É um conjunto de informações, de cultura que nós desenvolvemos nesta encarnação, ouvintes. E infelizmente nós estamos presos a cada vida nesse conjunto de 4 corpos, né? Ou de 3 corpos, de físico com seu etérico, do astral e do mental, e nós ficamos, né? Nós recebemos essa informação que há um nível espiritual. E aí, ouvintes, é que vem a informação sobre mundos ainda mais sutis, mundos realmente inefáveis, habitados por seres incrivelmente evoluídos, pois aqui, ouvintes, onde nós estamos nessa terceira dimensão, é onde estão os seres menos evoluídos desse nosso sistema solar. Menos evoluídos que nós que estamos aqui na superfície do planeta, só aqueles que estão dentro do planeta, que são elementais, que são espíritos da natureza, que vivem praticamente no fogo do magma, que é incandescente, quente, do centro do nosso planeta. Só eles é que são menos evoluídos do que esses seres como nós, que praticamente rastejamos na superfície desse planeta. Os seres mais avançados, ouvintes, os anjos, os arcanjos, os mestres de sabedoria, os discípulos mais evoluídos, sequer têm essa capacidade, ouvintes, de viver como nós vivemos nesse mundo material. Os Mahatmas, por exemplo, preferem ficar nos picos mais altos, nas regiões mais elevadas do planeta, aonde a própria vibração física já é mais tênue, mais rarefeita, como a própria atmosfera, e o indivíduo vive uma vida muito mais vibratoriamente mais elevada. E nos mundos invisíveis, ouvintes, há também gradações. O plano astral, por assim dizer, ele tem também o que nós poderíamos comparar com o nível etérico, com o nível sólido, líquido, gasoso, e assim, ouvintes, há, por assim dizer, subplanos no mundo astral, que vai desde aquele mundo pegajoso, aonde as emoções mais baixas se manifestam, e vai ser nesse mundo, ouvintes, que nós vamos nos encontrar quando nós deixarmos aqui para trás
essa casca material. Mantenham isso em mente, ouvintes, que são duas opções: ou nós vamos estar lá, ouvintes, ou então vai ser o breu, o negrume absoluto, o zero absoluto. Mas mantenham isso em mente, ouvintes. Se vocês começarem a ter um sonho que vai se estendendo muito, que começa a durar alguns dias, algumas semanas, se o sonho ficar muito comprido, ouvintes, caiam a ficha que vocês já estão lá no outro mundo, ouvintes. É assim que a pessoa, de certa forma, acorda no mundo astral, pois quando a pessoa morre aqui na matéria, quando ela vai despertando os seus sentidos no mundo astral, é como se ela estivesse despertando dentro de um sonho que a pessoa não consegue entender. Por que ela já não sente mais dores? Por que ela se sente tão vitalizada? Pois ela está num mundo onde você não precisa comer, você não precisa trabalhar, você não precisa ter dinheiro no bolso para ser alguma coisa. Você é, ouvintes, as vibrações que você possui. Você é o seu conjunto de crenças, de desejos, e aí é que mora o perigo, porque se o indivíduo chega ali no mundo astral com muitos desejos, com muitos apegos, com muitos vícios que ele tinha na matéria, o plano astral se torna realmente um verdadeiro, e pior ainda do que o plano material, o mundo astral se torna realmente no inferno para aquela pessoa que precisava de tanta coisa para se sentir bem, que precisava beber, que precisava fumar, que se apegava ao sexo, que se apegava às pessoas, que se apegava ao dinheiro, que se apegava aos objetos, às propriedades, aos valores, ao seu cartão de crédito, às suas joias. Isso aí realmente consome muitas pessoas durante muito tempo. Mas, ouvintes, há aqueles que têm uma vibração mais sutil e passam realmente poucos dias, poucas semanas nessas considerações quando chegam no astral. Então, se a pessoa vai para subplanos mais sutis, por exemplo, se a pessoa gosta de música, se ela gosta de literatura, se ela gosta de ciência, de filosofia, vibrando isso no seu corpo astral, ela vai para uma parte do plano astral, o plano astral que vai desde aqui o planeta Terra até quase encostar na Lua, né? Então a pessoa vai para o nível onde ela encontra músicos, filósofos, professores, espiritualistas, instrutores espirituais, ou as pessoas que eram da sua religião, da sua corrente espiritualista. As pessoas acabam se agregando como nós nos agregamos aqui na Terra. Mas finalmente o corpo astral também um dia chega ao final, ouvintes. A consciência então passa para o nível mental, e aí o indivíduo vai realmente para o céu, né? Porque o mundo mental, ouvintes, após a morte, é um mundo de pensamentos, um mundo de aspirações, um mundo onde tudo que era aparentemente utópico aqui na matéria, como evoluir espiritualmente, ajudar toda a humanidade, viver com os mestres, ou viver no mundo da beleza, no mundo da compreensão, tudo isso é possível no mundo mental. E mesmo assim, ouvintes, isso não é o máximo. Há mundos, ouvintes, ainda mais sutis, como por exemplo o mundo chamado búdico. O mundo búdico é um mundo tão extraordinário que a sensação de unidade com todos e com tudo que há nesse mundo, ele é exatamente tão diferente de tudo que a gente conhece, que na primeira iniciação
na grande fraternidade branca, o objetivo dos mestres é elevar a mente da pessoa até esse mundo búdico, ou crístico também poderíamos assim chamá-lo, que é um mundo onde você se sente junto com os outros seres, um mundo de compaixão intensa, um mundo de percepção que eu, você e os outros seres, nós somos todos unos, nós somos um. E então, ouvintes, esse mundo, nós ainda não temos a matéria para ter um corpo búdico. Para você ter um corpo búdico, você precisa conviver com pessoas que tenham já desenvolvido esse corpo búdico, para você tirar dele, ouvintes, um pouco dessa matéria para você desenvolver o seu próprio. É por isso que as pessoas querem estar com pessoas que tenham melhores características do que elas, porque há uma verdadeira, no bom sentido, vocês me entendam, uma verdadeira antropofagia. Você tira dos seus pais, dos seus professores, dos grandes escritores, dos grandes músicos, grandes artistas. Nós tiramos a energia dessas pessoas para compor os nossos corpos, físico, emocional e mental. Agora, no plano búdico, ouvintes, é preciso estar realmente iluminados, com pessoas que tenham aquilo, ouvintes, que resume, há uma palavra que resume o mundo búdico, que é a percepção intuicional. É uma percepção, ouvintes, que não é matemática, que não é racional. Intuição quer dizer enxergar o interior, é a compreensão direta, a grande unidade que existe de todas as coisas. É por isso que a compaixão é a grande característica que define os grandes iniciados, os grandes mestres, porque eles realmente não simplesmente sabem, ouvintes, eles são realmente unos com as outras pessoas. É por isso que eles têm uma compaixão, um poder de perdão infinito. E já não bastasse, ouvintes, existir um plano tão elevado, existe acima dele uma esfera ainda maior, que é o mundo átmico, o mundo da vontade espiritual, ouvintes. E é um mundo tão fenomenal que um outro grande teósofo, que foi Arundel, ele escreveu um livro chamado justamente Nirvana, pois esse mundo átmico também, em certa época, foi chamado por certos teósofos como mundo nirvânico. Ele descreveu Nirvana como um mundo de tão intenso brilho que ele é como se você estivesse dentro de um relâmpago congelado, que vibrasse intensamente de uma maneira perene. E ali, ouvintes, não só se tem a unidade da vida, mas a perfeita compreensão do que vem a ser o nosso ser. E vejam, ouvintes, até aí nós só falamos de 5 planos. Nós falamos de físico, de astral ou emocional, de mental, de búdico ou intuicional e de átmico ou mundo da vontade espiritual. Acima desses 5 mundos, e obviamente que nós, réis mortais aqui, não temos ainda nem o corpo búdico, nem o corpo átmico ou corpo nirvânico. Nós ainda vamos ter que desenvolver isso na nossa evolução. É por isso, ouvintes, que nós ainda vamos voltar muitas e muitas vezes aqui na Terra para atingir a perfeição, pois nós não vamos poder sair desse planeta, dessa condição humana, enquanto nós não desenvolvermos isso. E só os mestres de sabedoria que desenvolveram essas características. Acima desses 5 mundos, ainda tem 2 mundos ainda
mais elevados do que esses. Existe o sexto grande plano, que é chamado o plano monádico, aonde estão as nossas chispas divinas, ouvintes. Um mundo realmente inefável, que para nós realmente não há nem como descrevê-lo, porque ele seria uma sexta dimensão da consciência, e acima dele ainda há o chamado plano Adi, ou o plano puramente divino no nosso sistema solar. São esses os 7 mundos aonde, ouvintes, nós deveríamos desenvolver a nossa consciência: o físico, o astral, o mental, o búdico, o átmico, o monádico e o espiritual. E nós ainda temos uma muito tênue presença física, emocional e mental. As pessoas mais evoluídas têm já desenvolvido o seu mental abstrato. Aquelas que têm já um certo desenvolvimento espiritual começam a desenvolver o seu nível búdico, com grandes intuições, com grandes aspirações, com uma auto-entrega muito grande. E o que pode nos conduzir, ouvintes, para esses mundos superiores são exatamente os mundos onde nós já desenvolvemos os corpos. Ou seja, a nossa mente concreta pode nos levar até a mente abstrata. E a outra correspondência que existe é entre as nossas emoções, entre o nosso corpo astral e o mundo búdico. Através da devoção, através da beleza, através do refinamento das nossas emoções, nós podemos entrar em contato com o mundo búdico e preencher o nosso astral com intuições, com percepções muito elevadas. E por incrível que pareça, ouvintes, o que desenvolve o plano átmico no nosso ser, pois é o nível mais elevado, é o nosso corpo físico. O Atma no nosso ser vai ser desenvolvido quando nós tivermos um perfeito domínio das ações materiais. E é por isso que as grandes escolas iniciáticas do passado eram escolas ou militares ou de artes marciais, que faziam com que os indivíduos, através dos exercícios, da disciplina física, da marcialidade ou da rígida prática do militar, o indivíduo desenvolvesse uma férrea vontade que realmente ativa a existência do plano átmico no ser humano. Então, ouvintes, o objetivo dos seres humanos nessa nossa caminhada, nessa roda de Sansara, onde nós estamos subindo e descendo nesses mundos, é desenvolver, ouvintes, um perfeito veículo, um veículo belo, expressivo, que permita com que a gente atue em todos esses planos de existência. E apesar, ouvintes, de serem mundos tão fantásticos, nós também devemos estar conscientes que esses 7 mundos, do físico até o mundo puramente espiritual, que nós aqui falamos, esses 7 planos, eles nada mais são do que o plano físico do universo. Então há esferas, há níveis muito, muito mais elevados do que tudo isso, aonde está a consciência do Logos, a consciência de Deus, de seres dos quais realmente nós não podemos sequer imaginar o que sejam, seres perfeitamente cósmicos. Então cabe a nós, ouvintes, estudar, meditar, nos aperfeiçoar, agirmos, ouvintes, no mundo, rumo a esse desenvolvimento desses mundos invisíveis que estão aqui e agora. É nossa responsabilidade tomar
a evolução nas nossas mãos, ouvintes, porque nós somos exatamente aquilo que nós desenvolvemos. Ninguém está dando nada de presente para nós, ouvintes. Está na nossa mão evoluir, e o conhecimento desses mundos invisíveis é uma chave maravilhosa, ouvintes, para muitos conhecimentos esotéricos, muito simbolismo que existe por aí. Com a chave dos 7 planos de existência, vocês vão conseguir abrir muitos conhecimentos que estão fechados por aí, não só na teosofia, mas em todas as escolas místicas, esotéricas, espiritualistas que há no mundo. Recomendamos efusivamente, ouvintes, tenham esse livro, Fundamentos de Teosofia, do C. Gina Rajadas, em mãos. Estudem, meditem a respeito dele, porque vocês estarão abrindo as consciências de vocês para um mundo muito mais amplo do que aquilo que os nossos 5 sentidos podem perceber. E infelizmente, ouvintes, pelo avançado da hora, está chegando ao final mais um programa Lux Esotérica, o 6º programa aqui sobre fundamentos de teosofia, e vou encerrá-lo, ouvintes, pronunciando o mantra do ser interno, para o qual eu peço atenção e a consideração de vocês. Nos internalizando, nós dizemos: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Com a bênção do Mestre, do grande instrutor do mundo, eu finalizo aqui mais uma edição desse programa que visa nos relembrar desta luz oculta, dessa luz esotérica que está dentro dos nossos corações, que vocês possam despertar cada vez mais esse princípio interno nas suas vidas. Ficamos por aqui, ouvintes, deixando com vocês a musicalidade, a interatividade da música da nova era aqui da Rádio Esotérica FM com vocês, com 5 canais de músicas e o canal principal aqui interativo com a nossa audiência. Esperando que vocês tenham um ótimo final de noite, um bom repouso, e nos despedimos aqui, Osmar de Carvalho, enviando a todos o forte, o fraternal, um caloroso abraço para vocês, aguardando a todos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.